dia, Geórgia! E aí, meus bebês? Como vamos? Tudo bom? Bom dia, que saudades. Bom dia, que saudade, Pedro. Seríssimo, verdade, verdadeira, viu? Nossa Senhora. Tudo bem, meu bem. Tudo bem, você também? Bom dia, Ponte! Faz um tempo que eu não falava com Ponte. E aí, Ponte? Vi aquele Power da Netflix, não gostei. Ruim demais, tá doido. Ô, filme ruim, danado. Ah, bom, meus queridos. Bom dia, Giovana. Bom dia, Esquilo Anderson. Vamos lá. Bom dia, todo mundo. Vamos lá. Queridos, muitas coisas para que a gente possa fazer hoje, né? Assim, muita coisa mesmo. Então, eu vou agilizar aqui. Bom dia, Lira! Bom dia, meu Eduardo! Ai! Bom dia, todo mundo. Vamos lá, então. Olha só. Primeira coisa, primeiríssima coisa, eu quero marcar com vocês. Eu vou marcar semana que vem, na verdade. Na Terra, minha dificuldade de ganhar mestre. Oh, Ana Júlia tá dando bom dia para Francine. Oh. Ai, o outro já entrou no trem de Messi aqui. Ah, meu Deus do céu, não, nem vou entrar nesse trem aqui. Bom, queridos, olha só. Eu vou marcar, não vai ser hoje, mas eu vou deixar anotado aqui para eu não esquecer de marcar com vocês uma aula cujo tema será o filme Rede de Ódio, tá? Me lembra na semana que vem de marcar com vocês, tá bom? Então, Raul não conseguiu abrir seu quiz. Vamos lá falar sobre esse quiz. Eu falo, peraí, vamos lá, calma. Uma coisa de cada vez. Primeira coisa, o quiz, gente. Nossa Senhora. Professor, Gente, dá um tempinho nos chat aí professor, agora. desculpa, era para ser mais tarde, eu bati o dedo aqui sem querer. É um Tá, recado lá do tá. Alvo. Não escreve mais nada agora no quiz, não, no chat, porque eu tenho muita coisa para falar aqui que vocês já mandaram aqui. Peraí. Primeira coisa, isso eu já falei para várias pessoas, pedi para o Metralha avisar também, mas para muita gente ainda parece que não está sabendo. O quiz novo, que foi o que eu postei na semana passada, novo, certo? Ele não deu problema para ninguém, pelo menos até agora ninguém falou nada. Só que eu repostei o quiz do dia 19 de abril, que era o de variação linguística, que tem só duas questões e que a maioria já tinha feito, só que tinha muita gente que não tinha feito ainda. Essa repostagem, né, eu devo ter feito alguma coisa errada e ela não deu certo. Então o pessoal não está conseguindo abrir essa repostagem. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ir lá na postagem do dia 19 de abril ou 20 de abril, né? Quiz de variação linguística e abrir por lá. Se você já fez, você não tem que mexer com isso, já está comigo. Se você não fez, vá lá na postagem do 19 ou 20 de abril e procura quiz variação linguística. Por lá vai abrir. Tá bom? Beleza? Tá. Se eu assisti o filme Una, não assisti. Bom? E a Ivana está pedindo para dar um recado, né? Já deu aí, né? Pediu para avisar que o quiz que ele postou na segunda vai ficar ativo até amanhã, dia 28/8. Este quiz irá compor nota do segundo bimestre. Fiquem atentos, tá? Então, o professor Flávio Alves está pedindo para dar esse recado, certo? Felipe está dando a dica aí, né, do que eu acabei de falar. Usa o link antigo, o novo não funfa, tá? Beleza? Mandaram o link do antigo no grupo? Beleza. Então tá. Ok? Então tá. Primeira coisa, então, isso. Gente, eu preciso do quiz hoje, tá? Hoje. Porque eu tenho que corrigir esse final de semana, né, para amanhã, para até no começo da semana que vem, eu conseguir já mandar essas notas para a secretaria. Então, o prazo final é hoje. Se entregar depois, não vai ter mais jeito.
tá? Então, Oh, oi. eu tô olhando aqui na plataforma. É de que dia o quiz que você falou? O link antigo. É do dia Olha aí, 19 no ou dia 20 de... 19, é 19 ou 20 de abril. Eu acho que é dia 22, que tem um quiz lá sobre... Tá com duas escrito quiz, questões. Tá no dia 22, foi aquele de 22. é dia Tiradentes. 22? Uhum. É dia 22, então, tá? Repostagem, 20 de agosto, não é? Tá. Daí 22 é a data de entrega, eu acho, o dia. E o quiz que o senhor passou semana passada é para o terceiro bimestre. Isso é tudo segundo bimestre, tanto que a matéria do quiz que eu passei semana passada é de revisão do primeiro semestre. É tudo segundo. Por enquanto não tem nada de terceiro. Primeira coisa que vai ter de terceiro vai ser a prova de vocês na semana que vem. Tá certo? A prova bimestral. Vai ser a primeira coisa de terceiro. Certo? Aí, tá falando. Gente, procura ali entre 19 e 22 de abril, porque eu acho que eu postei no dia 19 de abril. A Isadora acabou de falar aí, ó. Acabou de achar no dia 19 de abril. Tá certo? Quiz variação linguística. Gente, mas é hoje. Pode ser à noite? Pode. Eu não vou corrigir hoje à tarde. Hoje à tarde eu tenho que fazer 1000 coisas, certo? Mas amanhã eu vou começar a corrigir. Então, a partir de amanhã, a partir de hoje à noite, já não pode entregar mais. Se vou começar a corrigir, vou corrigir amanhã à tarde. Aí depois alguém, não corrigiu o meu. Não corrigiu o seu porque você entregou atrasado, né? Fora do prazo. Tá bom? Beleza? Hoje, sem falta. Tá bom? Sem falta. Os dois. Né? Se você não fez o do variação linguística, é para hoje também. Tá bom? Então, vamos lá. Tá. Eu tinha falado para vocês, gente, sobre a avaliação diagnóstica de sábado agora. Só que o Metralha tinha combinado um negócio com a Maria Elisa e tinha esquecido de me avisar. Essa, né, avaliação diagnóstica de sábado vai ser só Maria Elisa. Tá bom? Essa avaliação diagnóstica vai ser só Maria Elisa. Serão 5 questões, cada uma valendo 2 pontos, para avaliação diagnóstica de sábado, da Maria Elisa. Tá bom? Beleza? Então, não haverá questões minhas na avaliação diagnóstica neste sábado. Tá bom? Podia ser só eu. Mas assim, a questão gramática aplicada ao sentido do texto, né? Quando ela é trabalhada dessa forma, ela cai bastante também. Mas na verdade, gente, essa avaliação diagnóstica é, na verdade, uma avaliação para você, para dar uma chance para o pessoal ali, para recuperar a nota, essas coisas todas. Ela não é exatamente uma avaliação oficial, né? É uma tentativa de recuperação da galera que ficou meio perdida no primeiro semestre, certo? Então, aí o Metralha e o pessoal da direção também achou mais fácil um professor só ficar responsável pela avaliação diagnóstica para agilizar o processo. Agora, na prova de terceiro bimestre, continua tudo normal, certo? Eu e a Maria Elisa dividimos. Se não me engano, a nossa prova é no sábado que vem. Confirma para mim se é isso mesmo. No dia 5. É isso mesmo? É dia 5? Então, vai ser prova antes porque dia 7 é feriado, né? Segunda-feira. Mas como ninguém pode fazer nada, não pode viajar, não pode fazer nada, então nós estamos contando com o fato de que você está quieto dentro de casa, né? Nós estamos contando com o fato de que você está quieto dentro de casa. Então, no dia 5. Aí, então, no dia 5, certo? Aí vai ter as minhas questões e vai ter as questões da Maria Elisa. Eu vou, né, fazer o mesmo esquema de todo mundo. Eu abro as minhas questões às 2h15 e fecho as minhas questões às 18h30. Tá bom? Tá bom? Entenderam? Né? Então, Raul, neste sábado não tem periquito, né? Não tem questão sua na avaliação diagnóstica. Não.
Na avaliação de terceiro bimestre, você vai trabalhar com o que, particularmente? Vão ser questões de interpretação de texto, nas quais você deverá aplicar essa questão dos distratores que nós estamos estudando e que vamos continuar agora. Tá certo? Então, essa avaliação de vocês agora é para testar essa estratégia que a gente está começando a aprender agora, né? E que você vai utilizar. Então, vão ser questões, Raul, então não vão ser questões de conteúdo particularmente, né? A não ser que eu queira fazer uma tipo aquela que eu falei na semana passada, que é aquela que você ler o enunciado, você já tem todas as informações e não precisa ler o texto base. Certo? Agora, com certeza vai ter outras questões em que você vai precisar ler o texto base para encontrar o gabarito e perceber quais são os distratores. Tá certo? Então, essa primeira avaliação nossa de terceiro bimestre vai ser para você começar a testar essas estratégias que eu estou colocando para vocês de resolução da prova do Enem. Tá bom? Beleza? Então, chance. Tá, não esqueçam então, gente, na semana que vem, me lembrarem de marcar a aula de rede de ódio. Outra coisa, eu tinha falado para vocês seguirem umas páginas? Tinha falado ou não? Sim, não? Não. Não? Que não. Ó, vou colocar aqui no chat para vocês, porque, né, vocês e a turma do terceiro ano do centro sempre me pedem muitas indicações, muita coisa e tudo mais. E é sempre bom que essas indicações, né, passem também por um filtro de qualidade, de crítica e etc. Eu vou passar para vocês, né? Não esqueça de seguir essas 3 páginas do Instagram, tá bom? Uma é de filmes e séries e documentários. Certo? O que eles fazem? Eles indicam coisa da semana, né? Fazem textos, fazem resenha crítica, fazem avaliação, mostram se vale a pena, tal, certo? Uma é sobre filmes, séries, documentários e livros, certo? Que é até daqui de Goiânia, eu de vez em quando colaboro com eles. E uma é sobre livros, que inclusive eu faço parte, que é o Literamas, certo? Todas elas têm falando sobre inclusive umas coisas importantes. Uma coisa que o Enem gosta muito, gente, é de datas comemorativas. Então, por exemplo, semana de centenário de fulano de tal, certo? Você ter notícia a respeito disso e tal, é bacana, porque você vai saber um pouco mais sobre aquele escritor, você vai saber que tipo, né, vai ter trechos da obra dele, vai ter uma resenha sobre o livro dele, sabe? Então, essas 3 páginas para repertório sociocultural são bacanas demais para vocês, tá certo? Bacanas demais, tá? Então, vou colocar aqui no chat esses três periquitos para você seguir. O primeiro, deixa eu botar aqui para todos, everyone in meeting, é o Literamas, que é esse de literatura, certo? Literamas. Inclusive, o Literamas vai fazer, por agora, sorteio de algum dos livros que a gente resenhou, tá certo? Então, já fique esperto com isso. É o Literamas, é o Quarenteners, que é esse que eu falei que tem filme, livro, documentário, série, tudo. O Quarenteners. O Quarenteners, eles estão fazendo uma coisa bacana, inclusive. Como o dono do Quarenteners é um professor também, ele coloca nos stories, quando ele vai fazer o post novo, ele coloca nos stories, né, lá, o filme tal, o documentário tal, aí ele coloca assim, repertório sociocultural para o Enem, e coloca os temas que estão ali vinculados àquele filme, ou aquele documentário, ou aquela série, sabe? Então, isso aqui, gente, é uma fonte muito bacana. E esse aqui, que é uma das maiores páginas de cinema e de resenhas de cinema e séries, documentários do Brasil, que é o Cinema com Crítica. Esse é de um cara lá do Maranhão, certo? Mas a página tem muita produtividade, ele posta bastante coisa, então tem muita referência, tem muita resenha, tem muita indicação, tá certo? Então, vale muito a pena. Gente, não esquece, né? Se você tiver com o celular na mão agora, já segue as 3 agora,
tá certo? E depois, esqueci. E o bacana é que você vai ter sempre indicação e você vai ter essa coisa da filtragem. Tipo assim, será que vale a pena ver isso aqui? Deixa eu ver qual foi a resenha do Cinema com Crítica. Que vontade de ler aquele livro, o que o Literamas falou? Ou aquelas, né? Então, certo. E o tanto de indicação que você vai ter. Você sempre tem essa sede, né, por indicações e por coisa. Tá aí 3 fontes bacanas para você poder ter essas indicações. Tá bom? Então, vamos lá. Falei disso e falei disso, né? Cobrar o quiz, né? Para hoje, tá? Hoje. E sobre a prova, já falei também. Então, podemos ir para a nossa continuação de matéria. Chance. Eu não vi esse filme aí não, Felipe, mas depois a gente conversa sobre ele. Depois me fala sobre o que ele é. Chance. Então, vamos lá. Nós estamos aqui, eu comecei a falar para vocês sobre as características, o que são os distratores, a questão da elaboração, né, do chamado item, que é a questão do Enem, certo? Falei quando é que você precisa ler o texto base, quando você não precisa ler o texto base, quando a questão ela é uma questão de leitura, de compreensão da ideia do texto, fatalmente você vai ter que ler o texto base. Quando o enunciado é de conteúdo e já mostra qual é o conteúdo no próprio enunciado, muitas vezes você não vai precisar, tá certo? Raul, mas e se o conteúdo que está sendo cobrado naquela questão, se eu não souber direito esse conteúdo, a leitura do texto base pode me ajudar? Pode. Tá certo? Mas se você souber o conteúdo, você vai ganhar tempo. Beleza? Vamos lembrar qual que é um dos grandes desafios de vocês na prova do Enem? A quantidade de coisas para ler e a administração do tempo. Então, se você consegue ganhar tempo de forma segura, melhor para você. É verdade? É verdade. Tá certo? Então, falei para vocês que o item é composto de texto base, enunciado, alternativas de resposta, sendo que 4 vão ser distratores e uma vai ser o gabarito, certo? Falei para vocês sobre a questão das respostas que são mais certas e mais erradas, falei isso? A questão de você tomar cuidado para você não marcar a mais errada, falei isso? Alguém fala sim ou bota aí para mim sim? Falei, né? Beleza, ok. Então, beleza. Então, tá. Agora, gente, então o que são os distratores? Como eu falei na semana passada, né? A opção correta é chamada de gabarito, enquanto as outras 4 são chamadas de distratores. Elas, agora, importante salientar, eu falei para vocês, gente, que os distratores, eles são ligados às habilidades que são cobradas na prova de linguagens do Enem. Eu dei o exemplo lá do anúncio publicitário, eu acho que não, né? Do anúncio publicitário. Tipo assim, as habilidades de 57 a 62 são as habilidades que são cobradas no 47 a 52. São as habilidades cobradas sobre texto publicitário. E aí, como que cada distrator vai avaliar, né, uma dessas habilidades, né, e como que o gabarito também vai avaliar essas habilidades. Eu falei isso para vocês? Acho que não, né? Não falei isso diretamente, não. Sim ou não? Não. Tá, beleza. Então, é importante que você entenda isso. Por isso que as alternativas, gente, elas não são simplesmente certas ou erradas, certo? Elas têm níveis de acerto ou de erro, por isso que você tem aquela pontuação 0, 0,25, 0,50, 0,75 e 1. Por quê? Porque você vai ter, de repente, uma alternativa que tem uma afirmação que é correta em relação ao que o texto diz, mas que não contempla o que o enunciado pediu. Certo? Essa não está completamente errada, mas ela pega um distrator. Qual que é o distrator? Né? A afirmação, né, está dissociada do que pediu o enunciado. Isso é um distrator. Certo? Isso está avaliando que habilidade?
a sua habilidade de compreender o que a questão pediu. Tá certo? Então, tudo isso é feito a partir desses critérios. Você não vai ter uma alternativa em que a resposta seja um esquilo. Certo? A não ser que seja uma pergunta sobre marsupiais, como eu falei na semana passada. Tá bom? Então, essa coisa de questão com pegadinha, né, macete, esse negócio, esquece isso. Isso não é apresentado como uma opção para quem vai elaborar a prova do Enem. Certo? A referência básica da elaboração dos itens é a matriz de referência com as competências e habilidades. Então, tudo que eu fizer em cima de elaboração de alternativa, eu tenho que pensar qual habilidade eu estou cobrando com aquilo ali. Tá certo? E qual é o distrator que eu estou utilizando para criar as alternativas que não são o gabarito. Raul, é um trabalho de elaboração bem preciosista, né? Bem, exatamente. Sabe? Então, gente, aí tem várias coisinhas aqui e eu coloco. Como identificar um distrator? Normalmente, um distrator vai ser isso aqui, ó. Atenção. O que geralmente ocorre nos distratores? Intromissão discursiva ou transfusão de ideias. O que é isso? A alternativa que está ali, ela intromete na ideia do texto. É como se fosse uma distorção do que o texto fala. Tá certo? Às vezes eu erro uma questão por achar que está muito fácil e marco outra. Mas no Enem, por você falar isso, eu fico mais seguro. Exatamente. A ideia, gente, é exatamente você começar a se sentir mais seguro, porque você vai começar a saber justificar por que uma está errada ou não. Então, primeira coisa para você observar, aquela alternativa, ela está, de alguma maneira, intrometendo na ideia do texto, mudando a ideia do texto, distorcendo a ideia do texto. Isso é um distrator, certo? Que está observando qual habilidade? Sua capacidade de compreensão da ideia central, do eixo temático do texto base. Tá certo? Tá. Generalização. A alternativa não está errada, mas ela generaliza uma coisa que era mais específica no texto ou uma coisa que foi pedida de forma mais específica no enunciado. O contrário também acontece. A restrição de uma afirmação geral. O enunciado pede uma coisa mais ampla em relação ao texto base e a alternativa C coloca uma coisa mais restrita. Então, isso é um distrator por restrição. Certo? Embaralhamento de ideias. Isso aqui acontece, gente, quando você faz o que a gente chama, né, de leitura fragmentária. O que é a leitura fragmentária? Sabe aquela coisa que você começou a ler o texto, aí você voou, ficou pensando outra coisa, aí você continuou a ver o texto, aí você perdeu, aí você tem que voltar tudo de novo, e mesmo assim você não conseguiu se concentrar? A possibilidade de você não conseguir reconhecer de forma, né, coerente o eixo das ideias desse texto é muito grande, porque sua leitura foi toda fragmentária. Portanto, gente, você tem que entender uma coisa de forma muito séria. Você não tem tempo a perder. Então, você tem que estar 100% concentrado, para que você não tenha que ler 3, 4 vezes o mesmo enunciado ou o mesmo texto base. Porque isso vai pegando, vai comendo o seu tempo. Vai comendo o seu tempo. Então, concentração. Né? À medida que você for lendo o texto base, vai vendo se você está entendendo tudo. Dá uma paradinha, raciocina se você está acompanhando, aí continua. Não viaja, não... Né? E assim, eles fazem isso de propósito. Eles pegam, por exemplo, um artigo de divulgação científica que tem uma linguagem um pouco menos atraente, né, para a gente, né, e faz e querem testar a sua capacidade de concentração. Certo? Quer dizer, aquela linguagem mais técnica vai testar se você consegue manter a atenção da leitura sem ficar viajando na maionese. Então, essa é uma coisa que você precisa treinar. Essa atenção, esse foco na leitura do texto base. Para você não perder tempo e para você não fazer essa leitura fragmentária, que é o que acontece nessa coisa do embaralhamento de ideias. O texto fala alguma coisa do tipo...
as aulas permanecerão remotas até que se possa voltar às aulas presenciais, né? Suponhamos que a ideia central do texto seja essa. Você viu lá o negócio de remota, de internet, e aí você, sabe, você embaralhou as ideias. Você falou, aulas remotas estão substituindo as aulas presenciais. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto está falando de um período em que as coisas permanecerão de um jeito até que se possa retomar o outro jeito. Certo? Então, você está embaralhando as ideias. Por quê? Porque você não leu direito o texto. Cuidado com isso aí. Distorções dos sentidos das palavras. Às vezes tem uma palavra que tem uma possibilidade de mais. Olha a questão, começo do ano, gente. Questão da polissemia e do contexto ajudar você a entender o sentido das palavras. Tá certo? Então, preste atenção para qual é o sentido da palavra dentro do contexto, porque pode haver uma alternativa que quer cobrar se você compreendeu o sentido da palavra no contexto. E essa alternativa, esse distrator, pode exatamente o quê? Mudar o sentido daquela palavra e quer perceber se você compreendeu que aquele sentido foi distorcido, né? Naquela alternativa, naquele distrator. Dedução de relação não contida. Isso acontece muito. Na semana que vou para a roça, vou pegar o Enem de 2018, 2019 e refazer depois dessas dicas. Massa! Massa! Você vai ver como é que funciona na prática, já já, gente. Muito bacana. Tá, outra coisa, dedução de relação não contida. Essa, gente, é a situação que acontece quando você tem, de repente, primeiro, uma afirmação que não é mentirosa, não é falsa, mas que não está na relação entre o texto base e o que o enunciado pediu. Então, é uma afirmação que não é falsa, mas que aquela alternativa, ela deduz uma relação que não existe entre o texto e o que foi pedido. Ela não necessariamente é falsa, mas ela não atende aquilo que o enunciado pediu sobre o texto. Então, cuidado com isso também. Tá certo? Gente, esse negocinho aqui, ó, tem que ser o livro de cabeceira de vocês. Começar a responder as questões de linguagens e de humanas, inclusive, também, com isso aí do lado. Tá certo? Dedução de relação contida. E mau processamento de dados contidos no texto. Aqui, gente, é literalmente isso. Você tem, de repente, um gráfico, certo? Um infográfico. Ou você tem um texto que tem os percentuais. E aí, né, a alternativa coloca, né, em outras palavras, uma coisa que não bate com os percentuais ou com os números que foram colocados ali no texto base. E aí, então, o que vai acontecer naquela alternativa? Um mau processamento de dados contidos no texto. Certo? Os dados, os fatos, as informações que estão ali, certo, foram traduzidos de forma equivocada no texto da alternativa que apresenta esse distrator. Certo? Então, vamos supor, por exemplo, de acordo com pesquisa recente, quase cerca de 40% da população ainda acredita que é necessário manter completo e absoluto isolamento social. Mas cresce cada vez mais o número de pessoas que acreditam que não há mais como continuar isolamento social devido, né, à situação da economia e à própria saúde mental e emocional dos indivíduos, quer dizer, que ele vai colocando aquele tanto de informação. E aí, né, lá na letra E, coloca-se assim, né, existe, apesar de ainda haver uma grande restrição à manutenção do isolamento social, a parcela que o apoia é majoritária. Está errado. 40% não é majoritário. Então, o que essa alternativa colocou? Um mau processamento dos dados contidos no texto. Certo? Então, tudo isso aqui, gente, vai ajudar você a ficar de olho no que pode estar errado nas alternativas que são feitas com distratores. Beleza? Vamos brincar? Vamos brincar. Vamos fazer pelo menos uma para a gente poder entender como é que funciona isso aqui direitinho. Acho que tem mais uma aqui, peraí. Essas duas aqui, ó.
indução ao erro por tangenciamento da ideia principal. O texto fala uma coisa, né? Tipo, as redes sociais tornaram-se um grande aliado no que se refere à conexão entre pessoas que estão à distância. Beleza, a ideia do texto é essa. E aí, o texto fala que as redes sociais são uma ótima tecnologia e que serve para, né, que serve para encurtar as distâncias, não sei o quê, alguma coisa assim. Mas, assim, não pega o ponto central da questão, certo? Não pega o ponto dos relacionamentos via internet. Fala de internet, mas não fala dos relacionamentos. Então, o que aquela alternativa fez? Tangenciou a ideia principal. Só passou por um pontinho dela, certo? Acontece muitas vezes em redação. Você pegar o pontinho do tema, mas não pegar o âmago do tema. Você faz o quê? Tangencia. Tá certo? E aqui, ó, de novo, uma afirmação correta, mas que não corresponde ao enunciado. Isso é muito importante você observar. Se eu vou postar esse material na plataforma, eu ainda não postei esse material na plataforma, gente? Ainda não postei esse material na plataforma, não? Alguém, eu acho que não. Alguém viu se eu postei? Ninguém viu se eu Eu postei? não vi. Oi? Tô lembrado, não. Eu também não tô. Então eu vou postar hoje, tá bom? Então eu posto ele hoje. Eu acho que eu estava esperando a gente terminar de ver essa parte para não fazer spoiler. Então tá, beleza. Vou postar hoje junto com a aula, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só ver se está no ponto certinho aqui o que eu quero começar com vocês. Não está no ponto certinho, então deixa eu botar no ponto certinho para a gente fazer uma questão juntos. Cadê vocês? Aqui vocês. Share screen. Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, uma questão do Enem 2018. Nós vamos fazer o seguinte. A gente começa, pela leitura do texto base? Sim ou não? Não. Não. A gente começa pelo quê? Comando. Pelo comando, pelo enunciado. Então, vamos lá. Então, vamos lá para o enunciado. Ao abordar a postura do internauta, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto. Uma coisa que é importante você perceber, viu, meninos? Grande parte dos itens de Enem, em seus comandos, em seus enunciados, vão pedir para você completar uma frase. Isso é muito comum. Não vai ser em todas as questões, mas é muito comum as alternativas serem o complemento de uma frase que é iniciada pelo periquito. O que é isso, Ian? Eu postei dia 25/6 esse material. Obrigado, Ian. Vou postar de novo hoje, tá bom? Vou postar de novo, para não ter problema. Mas o Ian tá mandando aí o link, né, da minha postagem. Vamos lá, continuando aqui, meninos. Bora lá para dar tempo de fazer uma questão. Então tá. Gente, bora foco. Já começou errado. Começaram a desfocar na hora da leitura do enunciado. Volta para cá. Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto. Gente, eu preciso entender isso aqui. Eu estou dizendo que o texto, de acordo com o enunciado, aborda a postura do internauta brasileiro. Essa postura foi mapeada por uma pesquisa nas plataformas virtuais. Então, nesse processo de mapeamento do comportamento do internauta brasileiro,
o texto vai chegar a alguma conclusão. É possível responder a essa questão sem a leitura do texto base? Microfone mesmo. Não. Não é. Eu não tenho os elementos do texto para poder ver a que conclusão ele chegou. Então, essa é uma questão de leitura e de compreensão textual. E, portanto, eu preciso da leitura do texto base. Vejamos. Só que, agora você leu o enunciado. Você sabe o que o enunciado está pedindo. O comando está pedindo para ver a que conclusão o texto chega depois dessa pesquisa sobre o comportamento dos internautas brasileiros. Eu tenho que procurar qual é a conclusão que se chega. Então, vamos lá para o texto base. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi, por vezes, tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Qual a ideia que está se formando? Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Terminou de ler o texto base. O que o enunciado pediu? A conclusão a que se chega sobre o comportamento do brasileiro. Qual é a conclusão que se chega, gente? O brasileiro, ele é legal do jeito que parece na internet? Não, gente, fala, microfone, vamos lá. Não. Não, certo. Existe alguma discrepância, alguma incoerência entre uma coisa e outra? Entre o quê? Qual é a incoerência que o texto mostra? A discrepância, a contradição? Que fora da literatura a gente é o oposto disso. Tá, na literatura nós somos o quê? Cordial e hospitaleiro. Fora ou pelo menos dentro de que contexto nós somos o contrário? Nas redes sociais. Nas redes sociais. Então, tudo isso é importante, né? Tudo isso é importante. Porque está falando do que o enunciado? Do comportamento do internauta brasileiro. Beleza, gente? Olha, todos os detalhezinhos têm que estar todos centradinhos. Então, a partir do que você entendeu do texto agora, vamos ver a que conclusão o texto chega, né? Então, ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto, letra A, minimiza o alcance da comunicação digital. Letra B, refuta ideias pré-concebidas sobre o brasileiro. Letra C, relativiza a responsabilidade sobre a noção de respeito. Letra D, exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. Letra E, expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Você vai colocar no privado, no chat, para mim, o seu gabarito. Maravilha. Todo mundo que colocou, acertou. Agora, o bacana, gente, por que você teve tanta precisão e tanta certeza? Porque você fez a leitura correta. Você descobriu o que o texto, o que o enunciado pede, você identificou no texto base o que o enunciado pediu e você foi em cima da resposta. Na próxima aula, nós vamos ver por que os outros são distratores e vamos fazer mais alguns exercícios. Tá joia? Vocês entenderam, gente, o tanto que isso aqui vai ser importante para vocês? Dá para ver o tanto que vai ser importante? Treinar isso
identificar os distratores, fazer essa leitura bacana, né? Dá para perceber que vai ser realmente imbriquitado isso aqui, não parece? Primeira vez que li, pensei em nascer, mas a palavra responsabilidade não tinha nada relacionado, aí tive certeza da bem. Exatamente. Tá? Beleza. Na próxima aula, então, a gente comenta por que é a letra B, certo? Vamos ver por que as outras são distratores, em que distratores caem as outras alternativas, e a gente vai fazer mais alguns exercícios desses. Tá bom? Beijo para vocês também. Beijo, Giovana. Se cuida também. Gente, abre o microfone para dar tchau. Tchau, Raul. Tchau, Raul. Tchau, Raulzinho. Tchau, meus queridos, minhas queridas. Falou, Raul. Tchau, Raul. Vai brabo. Tchau, tchau, meus queridos. Beijo.